Não deu mais para segurar, vazou tudo. Agora não tem mais saída para o meia Gerson. Flamengo joga tudo no ventilador. De La Cruz está fora do clássico de amanhã contra o Botafogo. O uruguaio não atua em gramado sintético e se junta a Bruno Henrique e Saul. Daqui a pouco tem Garotos do Ninho em ação pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores Sub-20. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 na sua rede. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque ó, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Mengão, hein? 21 horas, tem Garotos do Ninho em ação, terceira rodada da Libertadores Sub-20. Os garotos que estão, ó, arrebentando. Venceram o primeiro jogo de goleada, 4-1. Venceram o segundo jogo, goleada, 4-1. E hoje enfrentam o Independiente Medellín, às 21 horas, horário de Brasília. E você vai conferir tudo na Flamengo TV com imagens. Você sabia que o canal oficial do Flamengo está transmitindo todos os jogos do Mengão, dos Garotos do Ninho, com imagens? Isso mesmo, já bota aí o celular para tocar, 21 horas, e cola na Flamengo TV, porque os Garotos do Ninho estão com 100% de aproveitamento e jogam aí para encaminhar a classificação para o mata-mata. Vamos com tudo, vou torcer daqui de casa, vou acompanhar a transmissão na Flamengo TV. Bom, vamos falar aqui de Flamengo, né, que finalizou a preparação hoje à tarde no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu. E assim como acontece na véspera de todos os jogos realizados no Rio de Janeiro, o elenco realizou a atividade e permaneceu no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu. Isso aí foi uma nova metodologia, né, colocada lá, né, implementada pelo novo técnico, o português Leonardo Jardim. Quando é jogo no Rio, jogadores vão ao Ninho, treinam e ficam por lá, né? Vão fazer uma concentração de hoje para amanhã e amanhã, nesse sábado, logo cedo, tem exercícios de ativação muscular na academia. Aí à tarde, o Flamengo vai ao Nilton Santos enfrentar o Botafogo. A preparação foi finalizada, o Jardim já tem praticamente o time na cabeça e a gente precisa falar aqui de alguns desfalques. Bruno Henrique ainda não retornou. Mais uma vez, o atacante segue fora, porque se recupera aí de uma pubalgia. E vou dizer mais, hein? Ele só deve voltar após a data FIFA. Aí sim o Bruno Henrique volta 100%. O jogador ainda sente dores na região e não tem feito atividades no campo. Temos um desfalque aqui de última hora. Por se tratar de gramado sintético, o meia uruguaio Nicolás de la Cruz está fora do clássico contra o Botafogo. E, para completar aí a lista de desfalques, o Saul, né, isso está dentro do planejamento, né, do cronograma, para o retorno gradual do atleta, que realizou uma cirurgia no final do ano passado. Então, 3 desfalques aí, Saul, De La Cruz e Bruno Henrique. Bom, amanhã a gente vai falar muito desse jogo, né? Flamengo, Botafogo, Campeonato Brasileiro, a 6ª rodada que já começa com tudo e a gente precisa vencer para colar lá nas cabeças, hein? O Flamengo tem 7 pontos e tem um jogo a menos. Uma partida que foi adiada contra o Mirassol. O Flamengo vencendo o Botafogo, já vai a 10 pontos, fica mais tranquilo ali na luta por mais um título. Deixa eu lembrar para vocês que aqui embaixo tá passando os produtos do Shopping do Rafla. E o YouTube, cara, me mandou uma mensagem. Pô, fiquei feliz, cara. O YouTube me mandar mensagem. Quando eu fui abrir no e-mail, rapaz, o YouTube falou comigo assim, Rafla, divulga aí pra galera que dia 15 de março, daqui a 2 dias, tem o Dia do Consumidor, com muitas ofertas em várias lojas. Magazine Luiza, Magalu, Mercado Livre, tem novidades de eletrônicos na Kabum. Para quem é fã de eletrônicos aí, aproveita as promoções, hein? Kabum, Magazine Luiza, Shopee, Mercado Livre e tantas outras. Você não pode perder essa oportunidade, porque está chegando o Dia do Consumidor, que é dia 15. E se você quiser adquirir qualquer produto do Flamengo, é só clicar aqui. Tá passando aqui os produtos enquanto eu dou as informações. É o Shopping do Rafla, entrega em todo o país. E você compra sem burocracia, sem sair de casa. É tudo online, tudo certinho, aqui mesmo dentro da plataforma.
Duas coisas acontecem quando você adquire aí produtos do Flamengo. Você ajuda diretamente ao clube do coração, ao Mengão, e ajuda também aqui o nosso canal, dá aquela moral, porque somos afiliados. Gente, não deu mais para segurar. O negócio ficou muito feio para o Gerson e para o seu pai, Marcão. Vazou tudo, tá? A ESPN trouxe uma informação com vazamento de documento escrito a próprio punho do Gerson. A gente vai chegar lá. A informação da ESPN diz o seguinte: em petição enviada à Justiça do Rio de Janeiro de forma sigilosa, o Flamengo apontou que a ida de Gerson ao Cruzeiro causou prejuízo gravíssimo. Foi a gota d'água do Gerson ter saído do Zenit e ter acertado com o Cruzeiro. Aí é que o Flamengo foi cobrar o direito de imagem. Eu acho que se estivesse só no Zenit, o Flamengo nem cobraria, porque quando o jogador vai pro Zenit, ele fica esquecido do planeta, do mundo, né? Ninguém fala mais do determinado atleta que foi para lá. Mas é uma questão pessoal de cada um, o cara escolhe pelo dinheiro, enfim. E aí, o principal motivo, né, o principal fator motivador para a briga nos tribunais foi o Gerson acertar com o Cruzeiro. E aí, na ESPN, tem a nota aqui, falando do Flamengo, e foi isso aqui, ó. O Flamengo investiu cifras históricas, isso aqui é documento do Flamengo, estruturou um projeto esportivo e mercadológico de longo prazo, associou sua marca à imagem de um atleta que até então se consolidava como ídolo de sua torcida. Contudo, foi abruptamente privado de qualquer possibilidade de exploração desse ativo imaterial e agora vê-se na inusitada posição de assistir à utilização da mesma imagem que, diga-se, foi construída, valorizada e projetada enquanto vestiu o manto rubro-negro por um rival direto, disse o Flamengo em documento obtido pela ESPN. O Flamengo demonstrou insatisfação e deixou claro que a abertura do processo foi motivada especialmente pelo acerto de Gerson com o clube mineiro. E continua. O Flamengo não apenas deixou de usufruir da imagem de um atleta que simbolizava conquistas recentes e forte identificação com a sua torcida, como passou a sofrer um prejuízo adicional e qualitativamente mais grave, a associação pública do atleta a uma instituição concorrente, que se beneficiará esportiva, comercial e simbolicamente de uma imagem que o Flamengo ajudou decisivamente a construir sem ter colhido o retorno econômico correspondente pelo prazo pactuado do legitimamente esperado, apontou aí o clube. Como forma de justificar o prejuízo, o Flamengo cita que pagou 50 milhões de reais para adquirir seus direitos federativos em 2019, com um salário de 308 mil mensais, mais 205 mil em imagem. Ele deixou o clube 2 anos depois, mas em 2023 o Flamengo novamente trouxe o atleta, desta vez por 90 milhões de reais, com um salário de 540 mil, mais 360 mil em imagem. Essa quantia aumentou para 750 mil em abril do ano passado. Segundo o Flamengo, a negociação entre Zenit e Gerson aconteceu durante a disputa do Mundial de Clubes e vazou na mídia, na véspera de um jogo contra o Bayern de Munique, que acabou eliminando o Flamengo da competição. E continua. Com efeito, durante a disputa do campeonato mais importante do ano, a Copa do Mundo de Clubes, evento organizado pela FIFA entre os dias 14 de junho e 13 de julho, Gerson negociou a sua transferência para uma agremiação do futebol russo Zenit, abandonando o Flamengo logo após o encerramento do campeonato e no meio da temporada. Ao tribunal, o Flamengo também deixou claro que não vendeu o atleta Gerson. O que houve, sim, foi uma rescisão unilateral de contrato, formalizada por Gerson de próprio punho, mediante pagamento da multa contratual estipulada, apontou o Flamengo. Aliás, gente, a ESPN vazou esse documento, que foi escrito de próprio punho do Gerson, e eu não vou colocar aqui, né, porque tem um CPF do atleta, e isso aí já vazou na mídia, muita gente postou, e aí já estão brincando, mandando pix, né, para o jogador de R$1, 1 centavo. Quer dizer, eu acho que, não sei, né, vazar assim o CPF, né, do jogador, eu acho que poderia ter borrado ali essa parte. Ninguém interessa ter o CPF do Gerson, né? Bom, o Zenit pagou 160 milhões de reais
conforme previsto em contrato. O clube quer o ressarcimento pela rescisão unilateral do contrato de imagem feito com o atleta 3 meses antes e cobra uma multa estipulada em contrato pelo investimento de longo prazo, já que teve suas expectativas frustradas com a ida de Gerson ao Zenit. E aí, para terminar, diz: foi justamente para tentar impedir uma rescisão contratual de forma abrupta que foi incluída a previsão de uma multa expressiva devida pela parte que desse causa a eventual rescisão. A multa prevista é de 57 meses que não foram cumpridos na rescisão antecipada, com 750 mil por mês que estavam previstos. Gerson e seu pai Marcão, dono da FGM, que detinha, né, os direitos de imagem de Gerson, foram notificados por um oficial de justiça na última quarta-feira, assim que o Cruzeiro chegou, né, ao Rio para jogar contra o Flamengo, né, no hotel lá, ele foi notificado, né, o oficial de justiça esteve lá. Agora, a dupla vai apresentar defesa no processo que corre na 25ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro. Olha, se você que está aí do outro lado me assistindo ainda tinha uma dúvida de que, poxa, será que é certo o que o Flamengo está fazendo? É correto o Flamengo cobrar esses 42 milhões de direito de imagem? Depois dessa notícia, agora você vai ter 100% de certeza que o Flamengo está agindo corretamente, porque o Flamengo foi lesado. 3 meses antes de renovar o contrato com o Gerson, eles praticamente já estavam acertados com o Zenit. E o Flamengo construiu uma carreira para o Gerson. O Flamengo foi pegar o Gerson 2 vezes na Europa, né? Em 2019 e aqui no ano mais recente, 2023. O Flamengo deu aumento de salário para o Gerson. O Flamengo foi assim um trampolim na carreira do Gerson. É verdade que o Gerson ajudou, correspondendo dentro de campo, né? Considerado ídolo aí por muita gente. Mas o que ele fez, ou a maneira como foi conduzida pelo Marcão, que foi o empresário, que é o empresário do Gerson, o Flamengo ficou lesado aí porque não teve esses 57 meses de direitos de imagem. E agora a imagem dele está atrelada ao Cruzeiro. Mas quem preparou o Gerson? Quem colocou o Gerson com esse status? Foi o Flamengo. Então o Flamengo se sente lesado aí, penalizado por tudo isso e cobra com todo o direito na Justiça do Rio esse valor de 42 milhões que foi quebrado, né? Foi uma rescisão unilateral e ninguém pagou a conta. O Zenit não pagou, aliás, o Zenit não tem que pagar. O Zenit foi lá e pagou a multa rescisória e levou o Gerson. O Flamengo não quis vender o Gerson. E o Flamengo diz nesse comunicado. E o Cruzeiro também não tem que pagar direito de imagem, porque o Cruzeiro está contratando o Gerson do Zenit. Quem tem que pagar é o Gerson, é o Marcão, é a empresa do Marcão. Então tá aí, gente. Vazou tudo no ventilador, a casa caiu literalmente, não tem mais saída, né? E a ESPN vazou aí, né, esse documento do Gerson, né? Documento de próprio punho, né? Inclusive, vou até tentar ver aqui na nota da ESPN que vazou, Gerson, só para ver aqui o que ele escreveu, né? Nesse documento. Obviamente não vou ler aqui o CPF dele, mas está aqui a letra do Gerson. Serve a presente para comunicar ao Clube de Regatas do Flamengo que o pedido de demissão unilateral e sem justa causa nesta data, com a imediata rescisão do contrato de trabalho, Rio de Janeiro, 3/7/2025. Aí tá aqui o CPF do Gerson e a assinatura do Gerson e a advogada, obviamente. Então tá aí. Até esse documento vazou, gente. A ESPN obteve, né, esse documento e colocou no seu site, né, no seu portal, e obviamente outros jornalistas repostaram essa notícia com os devidos créditos à ESPN. Então tá aí. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o caso Gerson. Que loucura! Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é importante seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo? Valeu!